Tudo bem, gente. Então, a gente vai entrar nessa pequena apresentação que, no fundo, assim, mostrar um pouco dos caminhos que eu fui pensando serem caminhos importantes e relevantes para a construção dessa respiração pranayama. Para quem já está aqui no programa há mais tempo, já viu isso sendo falado muitas vezes, né? A gente falou sobre pranayama ao longo do semestre inteiro. Para quem já está aí também em versões anteriores, anos anteriores, já está desde a época da pandemia, né? Já viu muitas dessas coisas serem ditas. Mas, de fato, a gente teve poucos momentos dentro de todos esses anos, né? Onde a proposta era uma prática pessoal. Eu sempre falei da importância disso, eu sempre falei que o meu objetivo não é tornar pessoas dependentes de uma condução, muito pelo contrário, né? É ensinar recursos para que a pessoa possa fazer a sua própria condução, porque são coisas diferentes e vocês vão notar isso. Para quem não tem familiaridade, né, com uma prática pessoal, vai notar isso. É diferente ser conduzido e é diferente fazer por conta própria. E sempre vai ser, né? E uma coisa não tem assim exatamente que substituir a outra. Elas podem existir. Aliás, o interessante é que elas existam ao mesmo tempo, né? Então, ter a sua própria prática e ter uma condução. Eu sempre gosto de fazer aulas conduzidas por outras pessoas, porque sempre me mostra caminhos que talvez eu não tivesse percebido. Mas sempre ser conduzido, talvez eu não encontre os meus próprios, né? Então, eu acho que o interessante é você ter, seus momentos de prática do seu jeito e ter também momentos conduzidos que vão te mostrando coisas, né, por alguém que percorreu outros caminhos, enfim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu preparei para ajudar a falar sobre esse essa proposta. Então, essa nossa semana é uma semana onde a gente vai colocar ênfase nos fundamentos da respiração pranayama. Isso quer dizer que outras coisas não podem ser feitas? Não. Eu quero fazer asanas. Tá bom, você faz asanas, né? Eu quero fazer práticas preparatórias, eu quero fazer, enfim. Você vai fazer aquilo que você quiser. Mas o centro dessa semana, o mais importante, aquilo que não pode faltar nessa semana, é a gente repassar esses fundamentos da respiração pranayâmica, tá? Fundamentos esses que a gente acabou de fazer na prática e que eu vou reforçar aqui algumas coisas que foram feitas. Então, eu fui tentando compor isso. É claro que, assim, essas apresentações, elas são sempre bastante redutoras, né? E tem muito mais do que isso. Mas aqui talvez seja, assim, só um básico para a gente não se perder. Uma respiração pranayâmica, ela precisa de uma postura. Ela precisa de um asana. A gente vai falar sobre esse asana. E esse asana precisa manter a minha coluna ereta, né? Esse asana precisa ter certos graus de conforto. Isso é fundamental, isso é básico, né? Mesmo que eu use uma cadeira, mesmo que eu use qualquer tipo de apoio. A gente precisa falar sobre esses mecanismos, né? Como é que funciona? Mecanismos, quero dizer assim, como é que funciona o meu abdômen, como é que funciona o meu tórax, enquanto a gente está construindo essa respiração pranayâmica. O abdômen tem uma função, tórax tem outra função, né? E esse bombeamento respiratório, o diafragma ali no meio, agindo, né? Aí a gente tem o aspecto mais interno disso, que eu estou colocando aqui como esses princípios dos mudras, que vêm por esses tubos, orifícios, região anal, região genital, umbigo, isso que vai assim dando um pouco mais de profundidade
para essa nossa respiração, para que ela não pareça ser alguma coisa assim que está só na casca, né? Só na periferia, na superfície do corpo, e é uma expansão e uma retração. É também, mas tem alguma coisa interna ali que dá certos direcionamentos que são importantes. E tempos e proporções, né? Eu preciso encontrar um tempo, eu preciso encontrar proporções, e eu preciso conseguir manter isso por vários ciclos, né? Então, a respiração pranayâmica, ela tem que ser mantida, ela tem que ser sustentada, ela tem que ser repetida. Não é algo que eu vou fazer só algumas pouquinhas vezes. Muito bem, então vamos falar um pouco do asana. Talvez eu precise de movimentos preparatórios. E como é que são esses movimentos? Você que vai ter que ver, né? O que que você sente que quando se senta numa postura incomoda? E os movimentos preparatórios, eles podem partir desse reconhecimento de certos incômodos. Então você senta no começo, você não precisa começar já com os movimentos sem saber muito bem o que você precisa, né? Você senta, você sente, começa a perceber assim onde traz algum incômodo e você faz. Ah, meu joelho me incomoda. Ah, então eu vou lá fazer alguns movimentos. Ah, meu quadril me incomoda. Tá, então você vai lá, faz os movimentos, torções, né? Ou sinto que preciso alongar porque eu estou com a sensação de que minha coluna está se achatando e está se encurtando lá para trás. Então vou fazer alongamentos para as pernas, alongamentos para as costas, vou fazer gato, vou fazer pinça, sei lá, né? Ou sinto que estou muito agitado, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não consigo já começar a prestar atenção na respiração. Tá bom? Então, esse é um sentido. Mas se você senta e está muito bem sentado e não percebe que precisa de nada, talvez não precise, fica ali, né? Já encaixou a posição das pernas, né? Então, essa posição das pernas é importante quando você faz, você cruza, você faz Siddhasana, uma frente da outra, você faz meia lótus, como é que você faz? E sempre que isso começa a cansar e produzir um incômodo, troca, né? Troca. Até que esse tempo vai se alongando. A gente não deveria ficar sustentando uma postura às custas de um cansaço ou de um desconforto, quando a nossa ênfase está na respiração, tá? Uso de suportes e apoios, né? Então, é fundamental que a coluna esteja ereta. Isso é uma condição necessária para a gente começar a aprofundar a respiração. Do contrário, a minha respiração ela não vai produzir bons efeitos. Tá? Então, se eu começo a fazer a minha prática respiratória e eu sinto que eu estou com a minha coluna encurtada, afundada, arredondada, acorcundada, o que que vai acontecer? Né? Vai acontecer que os meus órgãos vão estar ali sendo comprimidos, o meu diafragma vai estar ali comprimido, ele não vai ter liberdade de movimentação, a minha caixa torácica, o meu peito se afunda, eu preciso ter amplitude. Então, é muito melhor, muito mais saudável ir para uma cadeira e manter as costas retas, do que ficar achando que yoga é no chão e fazer uma respiração que não vai te levar, né, para um movimento respiratório adequado. Não tem jeito. Né? Então, assim, não vale a pena ficar insistindo nisso. É claro que a gente quer desenvolver a nossa capacidade de sentar no chão, mas isso vai sendo aos poucos, né? Se chega uma hora que você vai entrar na sua respiração e a postura não tá boa, tá bom, cadeira, tá? E a posição da coluna é isso. A posição da coluna é fundamental para que todo o mecanismo respiratório possa acontecer bem. O que que é a posição da coluna? É manter a sua posição ereta, com as suas curvaturas naturais, né? Curvaturas naturais. É basicamente a mesma sensação que você tem de quando está em pé, tá? Então, quando você está em pé, você sente a sua coluna ereta. E quando você senta, deveria sentir a coluna igual. Igual. Se não está igual, olha para isso. Põe uma almofada. Sobe o seu quadril, tá? Tem que ser igual.
E muitas vezes a gente vai reconhecendo, eu coloquei aqui reconhecer arranjos espontâneos, porque muitas vezes o nosso próprio corpo, quando a gente se concentra, ele vai nos levando, né? Ah, então encaixa um pouco aqui, sobe um pouco ali, entra no eixo e tal, tá? Então dá valor também para esses arranjos que muitas vezes vêm espontaneamente. Alguns pontos básicos da postura. É claro que a gente poderia falar de várias outras coisas, a gente vai falar, explorar mais isso a partir dos relatos no final da semana, lá na sexta-feira. Bom, e de um ponto de vista mais sutil, se existe desconforto na minha postura, eu não vou conseguir prestar atenção nas coisas mais sutis, tá? Então, isso é um outro aspecto. Se eu quero aprofundar a minha sensibilidade, é difícil aprofundar a sensibilidade com dor no joelho, com dor no quadril. É difícil, né? Então, a gente precisa desse conforto. Não é, né, não é assim só para ser agradável, mas é porque se eu quero aprofundar em percepções mais sutis, eu não posso ter ali coisas muito, né, gritantes como uma dor me chamando a atenção. Muito bem. Então, os mecanismos do abdômen e do tórax. O abdômen tem uma função no asana, né? Então, a gente já falou ali da postura, tá bom. Mas aí a gente começa a entrar nesse campo onde a respiração e a postura se relacionam. E o abdômen tem uma função no asana. Ele precisa estar ativo, o abdômen sempre precisa estar ativo quando a minha coluna está ereta. Seja sentado, seja em pé, seja me movendo, seja caminhando, seja carregando alguma coisa. E aí você vai perceber que se você começa a fazer algum tipo de esforço, né, como por exemplo, correr ou carregar alguma coisa pesada, você vai perceber que seu abdômen se ativa. Ninguém faz isso com o abdômen frouxo, né? Não dá, porque o abdômen ativo dá potência, dá força, dá pressão de respiração dentro do corpo. Mas quando a gente se senta, a gente não precisa de tanta força, mas a gente reconhece que essa atividade do abdômen é importante. E ele tem uma função também dentro do pranayama, que é, na hora da inspiração, conter essa pressão de expansão, né? Então vai ter alguma força que vai querer empurrar o abdômen para fora, e esse abdômen resiste. Essa resistência cria uma pressão ascendente e que vai me ajudar a fazer a expansão torácica. Então, o mecanismo do abdômen e do tórax, eles estão interligados. Eu vou conseguir ter uma inspiração mais torácica e ampla e tridimensional e até as costelas mais altas, quanto mais eu conseguir produzir uma pressão ascendente pelo meu abdômen, tá? E os orifícios que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso é na inspiração. Agora, na expiração, o abdômen começa a se contrair lá de baixo, desde o começo da saída do ar. Ele vai produzindo esse movimento ascendente para dentro e para cima, para não deixar que a gente comece a se encurtar outra vez na expiração, como se eu fosse murchando. Não, o meu abdômen se recolhe, mas ele vai mantendo a minha altura. O tórax se fecha um pouco, mas eu não faço força para fechar as costelas. Tá? E o abdômen vai subir, vai entrando, subindo, o diafragma sobe, empurra a base dos pulmões, e na hora de inspirar, o diafragma desce, mas ele não desce completamente solto, porque o abdômen continua produzindo uma pressão de baixo para cima, então eu começo a operar em níveis mais altos do diafragma, o que é interessante para as coisas que a gente vai ver nas próximas semanas. E tem uma relação direta com a coluna vertebral, porque esses mecanismos, esses pulsos, eles estão conectados com a coluna. Por quê? Porque um abdômen firme, com essa espécie de pressão de respiração lá dentro dele, sustenta a nossa lombar, não deixa a lombar solta, né? É como se segurasse a lombar. E essas costelas expandidas na respiração torácica, as costelas estão inseridas lá na coluna lá atrás. Então, as costelas um pouco mais abertas mantêm a minha coluna um pouco mais descomprimida também, tá?
ver se tem alguma questão aqui. Sentar em Vajrasana, com ou sem banquinho, pode ser? Pode ser, sim. Né? Então, o que é sentar em Vajrasana? É sentar sobre os calcanhares. Ótimo, né? Ótimo. Ótima forma. Repete isso das costelas. Então, vamos repetir isso das costelas. As costelas, elas estão inseridas no externo, aqui na frente, no osso externo, e elas dão a volta inteira e elas se inserem na partezinha de trás da nossa coluna, né? Então, as costelas estão articuladas com a nossa coluna. E quando a gente inspira, expandindo a caixa torácica e abrindo essas costelas, a gente também está abrindo um pouco de espaço entre as vértebras da coluna, porque cada costela está ali ligada numa vértebra, né? Então a gente também descomprime a coluna vertebral pela abertura das costelas. E mesmo na expiração, que a gente vai fechando essas costelas, a gente não vai fazer força para elas se fecharem. Elas se fecham naturalmente, mas eu sempre mantenho as costelas suavemente expandidas, conectadas com essa descompressão da coluna vertebral. E a respiração ela vai sendo ascendente, tá? Inspiração ascendente, expiração ascendente. Eu sinto um pouco de cãibra nos pés quando fica muito tempo. Pois é, então é isso, né? Então isso faz parte das descobertas. Muda a posição das pernas, usa algum apoio, usa uma almofada, enfim. Então uma pergunta se pode apoiar, né, a lombar quando sentar, ou quando for sentar numa cadeira, ou sei lá, né? Não é bom apoiar, a não ser que esse seja o seu último recurso. Mas eu prefiro muito mais sentar na cadeira, né, do que aquilo que a gente também vê muitas vezes a indicação, você pode encostar numa parede. Não é bom, né? Não é bom. Não é bom porque a gente precisa das costas participando da respiração, livre, sem apoio. Prefiro sentar na cadeira e deixar as costas livres, né? Não colocar um apoio na lombar, não colocar um apoio nas costas. A gente precisa sentir esse pulsar e a gente precisa dessa movimentação, tá? É importante a participação das costas na nossa respiração. Bom, tudo bem? Aí a gente vem para esses princípios dos mudras. Princípios, né? Porque os mudras são vários, existem muitas técnicas, mas assim, talvez como mais essencial seja o direcionamento que eles produzem. Então a gente está lá produzindo um bom bombeamento respiratório. O abdômen tem uma função, o tórax tem uma função, isso está ligado com a coluna vertebral, isso está integrado com a postura. Tá, beleza. Mas a gente quer produzir efeitos internos também ascendentes. E a gente está falando então agora a partir de canal da uretra, esfíncter anal, raiz do umbigo. Como se eu sustentasse, né? Vou encontrar um ponto que não me seja assim esforçado, né? Para manter uma pequena tensão de acionamento dessas áreas. A partir, né? Então, região anal, região genital, a partir desses esfínteres. Eu tenho controle sobre eles, né? Eu consigo contrair o esfíncter anal e impedir a saída de fezes. Eu consigo contrair o esfíncter urinário e impedir a saída da urina. Posso liberar, posso fechar. Então a gente tem um certo controle sobre isso. Mas não é o que aperta e que impede uma passagem que nos interessa. A gente quer passagem, né? A gente quer passagem. Então eu não quero estrangular esses anéis. Os esfíncteres são como anéis. Mas eu quero encontrar um certo ponto de tensão onde eu percebo que quando eu fecho um pouco, eu também puxo isso um pouco para cima. Então, essa puxada um pouco para cima, né, para dentro do corpo, muito sutil, delicada, minuciosa, isso me interessa. E aí eu mantenho essa tensão.
essa puxada para cima. E aí a minha respiração vai encontrando certos caminhos, né? Isso vai produzindo uma ação um pouco mais para dentro do corpo e para cima. Se você está começando agora, isso tudo parece muito complexo, pula essa parte, né? Pula essa parte, fica lá nas outras partes, tá bom? Essa parte dos mudras você pode pular agora. Mas, para quem já tem feito as práticas, já tem acompanhado o semestre, já tem feito isso ao longo de talvez anos, como algumas pessoas que estão aqui, isso já está aí, né? Bastante natural dentro da sua construção de prática, e você já sabe, né? Já percebe que isso faz diferença na nossa construção da respiração. E o que que a gente vai procurando com isso? Direcionamentos, os mudras vão apontando caminhos, porque quando a gente for falar do caminho dos órgãos, eles vão ajudar a gente a ir para um certo lugar ou ir para outro lugar, tá? Por enquanto eles vão ajudando a gente a construir uma inspiração ascendente desde baixo, como se eu sugasse por esses orifícios, e uma expiração ascendente desde baixo, como se eu empurrasse a partir desses orifícios. Então a minha respiração que está acontecendo ali no nariz é o que menos me interessa nesse momento. Me interessa aquilo que eu posso construir como fluxo, como pressão, como sensação, tá? E os mudras vão ajudando a fazer isso. E aí, isso que eu coloco aqui, separação do ar e prana, né? É um pouco disso. Sem entrar muito em detalhes também, mas o pranayama, ele faz essa separação, ou pelo menos essa distinção. Enquanto o ar está entrando pelas narinas, vai até os pulmões, volta, ele tem um papel limitado ali, uma função fisiológica, né? O que me interessa é todo o mecanismo respiratório. E essa ação ascendente, isso que eu vou fazendo como se eu sugasse algo a partir desses orifícios, tem relação com o que o yoga vai chamar de prana, que não é o ar, né? Então eu vou procurando envolver a minha respiração uma região muito mais abrangente do que o ar. O ar vai até os pulmões e volta, ele não faz mais nada além disso, tá? O que me interessa é a movimentação, o fluxo e a relação que eu vou tendo com com esses movimentos. O estado de consciência que isso vai me levando, a concentração que eu preciso ter, a minha mente sendo atraída para isso. Ao mesmo tempo eu me concentro, ao mesmo tempo a minha mente se interessa, né? Então, esse estado onde a mente vai se conectando com as sensações. E aí a Margarete pergunta, esse estado que se alcança após o pranayama pode substituir um shavasana no final da aula? São funções diferentes, né? Uma coisa não precisa substituir a outra e o shavasana não precisa ser no final da aula. Então o shavasana pode ser em qualquer momento. O shavasana pode ser uma prática única, inclusive. Você vai fazer shavasana e pronto, e faz só aquilo e acabou, né? Mas a meditação que eu vou chamar de meditação para simplificar, mas esse estado de consciência que a gente alcança pós-prática de pranayama não tem a mesma função de um shavasana, né? Não é a mesma coisa que um shavasana, são coisas muito diferentes. Tempo. O tempo é muito importante. Então a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, como é o funcionamento de uma respiração livre. Por quê? Porque a respiração livre, ela segue os impulsos, né? Os pulsos autônomos da minha respiração. A respiração livre é essa respiração que a gente faz o dia inteiro, né? Eu não fico prestando atenção na respiração o dia inteiro. Eu não fico controlando a minha respiração o dia inteiro. Nem queremos chegar nisso, né? Isso não é desejável. Eu não quero desenvolver pranayama para que eu possa controlar melhor a minha respiração durante o dia. Não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer ficar interferindo na respiração ao longo do dia. É importante que ela seja livre. Mas aquilo que eu faço dentro da prática de pranayama interfere na forma como a respiração vai se comportar livremente nos outros momentos do dia, né?
Então, aquilo que eu faço em pranayama, seja 10, 15 minutos, vai ter um efeito muito maior do que esse tempo da prática, à medida que isso vai interferindo no meu funcionamento respiratório, tá? Ao longo de algumas horas. Mas o importante de perceber a respiração livre é perceber que ela tem assim gatilhos, né? Uma hora começa a inspiração, uma hora começa a expiração. E o corpo tem seus mecanismos, ele reconhece essas necessidades. Então, quando ele encontra lá certas concentrações de gás carbônico, tá, preciso soltar o ar. Aí vem um pulso inspiratório, né? Quando vem a necessidade do oxigênio. E claro que isso tudo é numa velocidade rápida e a gente não percebe tudo isso assim, mas a gente percebe que uma hora começa a inspiração, ela chega ao fim, uma hora começa a expiração, ela chega ao fim. Porque na hora que eu vou começar a interferir na respiração, a fazer uma respiração mais profunda, começar a buscar certas proporções, eu não posso nunca ir contra esses impulsos, né? Então, minha proporção tem que caber em um certo espaço onde a respiração ela se alonga, mas eu não posso lutar, né? Eu estou lá na inspiração e meu corpo já dá sinais de que quer soltar o ar. Errado. Ou estou lá no final da expiração e meu corpo já dá sinais de que ele quer inspirar. Errado, né? E a gente vai reconhecer esses sinais percebendo a respiração livre por algum tempo. Começar a buscar uma proporção 1 para 1. Ou para quem já tem prática, vai direto por 1 para 2. O que é 1 para 1? O mesmo tempo que eu inspiro, eu expiro. Inspiro em 5, solto em 5, por exemplo. Tá? Para quem já tem mais prática, vai para o 1 para 2 mesmo. Eu inspiro em 5, solto em 10. Não começo a calibrar a minha respiração pela inspiração. Né? Então teve uma perguntas até que surgiram num certo momento dentro desse semestre. Mas eu consigo inspirar em 10 segundos, mas na hora de soltar eu não consigo soltar em 20. Eu posso inspirar então mais longo e soltar o ar? Não, não pode, né? Então se você não consegue inspirar em 10, você consegue inspirar em 10, mas não consegue soltar o ar em 20, então não é essa a proporção. Você vai ter que inspirar, sei lá, enquanto em 6 e soltar o ar em 12, em 5 e soltar o ar em 10. Então, o que determina qual é a capacidade dessa proporção é o tempo de expiração. Porque a gente poderia, né, fazer inspiração muito, muito, muito longa e soltar o ar rápido, porque eu já estou com falta de ar, e começar de novo. Não é isso, né? Pranayama tem um tempo de expiração mais longo do que o tempo de inspiração. E em algum momento a gente vai começar a colocar uma pausa nisso. Então é importante que a gente tenha, né, isso bem assim calibrado dentro do corpo e que você saiba. Provavelmente essa proporção não vai mudar muito de um dia para o outro. Provavelmente ela vai ser mais ou menos essa e que você talvez vá conseguindo conquistar um aumento de tempo com a prática. Mas ela não varia assim em geral muito de dia para dia. Então você já vai saber, o meu tempo é mais ou menos 5:10, pronto. Ou meu tempo, sei lá, 4:08, pronto. Tá fácil depois de alguns ciclos, aumenta um pouquinho. Mas você não vai saber na primeira. Na primeira eu consegui fazer, inspira em 8, solta em 16. Nossa, então acho que essa é a minha proporção. Na segunda até vai, na terceira já não vai mais, na quarta já está com falta de ar. Não é essa então sua proporção, né? Sua proporção é aquela que você possa sustentar por pelo menos 10 ciclos. Conseguir fazer 10 vezes, inspira 5, solta em 10. 10 vezes, não sinto falta de ar. Tá, ótimo. Tá fácil. Bom, posso até aumentar um pouquinho. Tá ajustado. É aí que eu fico, tá? Então, isso precisa ser feito por alguns ciclos, pelo menos 10. E aí a proposta é que a gente faça dentro dessas práticas 10, 20 ciclos respiratórios, tá? Mais ou menos isso. Um pouco mais, talvez, se você quiser, tá? E depois,
deixar a respiração livre de volta e ficar no seu estado de consciência. Ver como é que você se sente com essa prática. Porque se você sente ansiedade, irritação, vontade de parar com isso, a proporção não foi boa, né? Se sente assim, um estado meio irritado, meio mal-humorado. A proporção não foi boa. Então precisa ajustar isso. Ah, então vê como é que você se sente, tá? Ah, bom, enfim, essa primeira semana é aberta, como vocês sabem, e já vejo que tem pessoas aqui que estão nos visitando nessa primeira semana. Ah, tudo bem, gente? Então essa é né, brevemente assim as instruções principais. E aí eu vou ver aqui algumas perguntas, ou no chat, ou se alguém quiser levantar a mãozinha para fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Em relação à postura, se houver dificuldade em flexionar as pernas, é correto praticar com as pernas estendidas? Sim, é correto praticar. Qualquer posição das pernas é válida, desde que a coluna fique numa condição ereta, né? Então, se você consegue esticar as pernas e manter a coluna ereta, ótimo. É, em geral, eu vejo que essa não é uma posição muito fácil para a maioria das pessoas também, né? Elas podem até esticar as pernas, mas aí a coluna tende a se afundar um pouco. Então, o que manda e o que determina é o como você consegue sustentar a sua coluna ereta. Em qualquer posição das pernas, cruzada, sentando sobre os calcanhares, estendendo as pernas, em badraça, né, quando você une as plantas dos pés e os joelhos estão para os lados, né? Todas essas são posições válidas. Tem várias posições possíveis, mas desde que você possa sustentar a sua coluna ereta com uma certa tranquilidade. Se não der, primeiro passo, almofada, bloco, livro, sei lá, alguma coisa que você vai subir o seu quadril. Isso vai ajudar muito. Se você subir assim 5 centímetros, faz muita diferença na facilidade de manter a coluna ereta e descer os joelhos, porque descer os joelhos ajuda muito também. Se os joelhos estão altos, a tendência é da lombar ir para trás, né? E se não der para fazer isso, cadeira. Cadeira. Melhor do que ficar insistindo, tá? Porque se o nosso treino fosse, vamos treinar a postura meditativa, tá ótimo, vamos treinar, beleza. Fica lá, tenta sustentar, aguenta um pouco, troca, né? Fica estudando as posições, mas a nossa semana é da respiração pranayâmica. E aí, se eu ficar fazendo isso, eu vou prejudicar minha respiração pranayâmica, tá bom? Então, aí a Margareth fala de novo da coisa do Shavasana, né? Porque ela diz que a sensação é como se eu estivesse num Shavasana, só que sentada. Pode pode ser, mas percebendo que na nossa posição sentada, certas partes do corpo permanecem ativas. No Shavasana, eu vou procurar um relaxamento completo. Na posição sentada, não é bem assim, né? Os músculos eretores da coluna estão ativos, os músculos do abdômen estão ativos. E aí é diferente sustentar a coluna ereta, né? A atividade corporal é diferente de quando eu me deito e me apoio e o corpo está me suportando. É outro uso, né? Então é diferente isso. E isso também leva a um estado diferente. O Shavasana, tanto é que se você for fazer uma meditação longa em Shavasana, é muito provável que durma depois de um tempo, né? É difícil manter o estado de alerta na posição deitada. Dá, né? Dá, mas é mais difícil. A posição ereta da coluna é usada em todas as tradições contemplativas, meditativas, por conta disso, porque você mantém e sustenta um estado de alerta, né? A gente precisa, a gente quer esse estado de alerta, tá? Mas tudo bem, sensação de leveza, ok. Mas não compara, não, né, não é a mesma coisa. Você pode ter sensações
semelhantes em alguns pontos, mas também diferentes em outros. E a gente não quer simplificar tudo isso dizendo que parece a mesma coisa, tá? A gente quer justamente perceber essas diferenças também. Tudo bem, gente? Mais alguma coisa? Ready to go? Então agora tem essa outra parte, né? Agora vem a prática pessoal. Quem tiver no grupo de relatos, quem é dos alunos, né? Comenta lá, vai contando, para a gente se estimular como um grupo. Quem está visitando aqui, vindo para essa primeira semana, ou vai começar a partir de agora, me manda mensagem, posta nos stories, não sei, né? A gente pode fazer disso, assim, um incentivo coletivo que é legal. A Teresa disse que está vindo pela primeira vez e deu um certo cansaço no corpo. Então, é muito importante perceber, ótimo. Talvez a prática tenha sido longa demais, a gente fez uma prática de 1 hora. Você pode fazer uma prática de 15 minutos, não tem problema, tá? Não é o relógio que manda. Você não precisa ficar aguentando 1 hora, ou não tem a ver com isso. A intensidade da prática não tem a ver com o tempo, né? A intensidade da prática tem a ver com o quanto a gente se envolve. Tem relação com o tempo? Tem. Talvez seja difícil me envolver tão imediatamente em 5 minutos e entrar num estado profundo, né? Talvez seja difícil. Mas não tem relação assim tão direta e proporcional. Você pode fazer uma prática mais curta, não tem problema nenhum, tá? Pode deitar no meio. A prática é sua, tá bom? Então, a partir de agora, assim, assuma um certo protagonismo e você não tem que obedecer ninguém. Ah, me deu cansaço, me deu vontade de deitar um pouco no meio. Deita, a prática é sua, não tem ninguém dizendo para não fazer isso, tá bom? Eu sei que é um pouco difícil, e a gente, assim, às vezes tem que se desvincular de certas cobranças que nós mesmos fazemos, né? Como se tivesse uma voz interna, como se tivesse um professor interno, como se tivesse alguém internamente ali dizendo que eu tenho que ficar ereto, que eu tenho que ficar no chão, que eu tenho que ficar assim, que eu tenho que ficar sem me mover. É preciso abandonar um pouco disso, para que a gente possa ser fiéis às nossas sensações. Então, a principal questão aqui é uma fidelidade, é um compromisso com a sua sensação, com a sua prática, sua própria prática. Como diz a June, né, e aí ela disse isso no dia desses, essa coisa de surfar a onda. Então, assim, você entrar em contato com o pulso, entrar em contato com as sensações, entrar em contato com os fluxos. E se a gente começa a adotar uma postura que eu preciso me manter rígido ali, eu perdi o mais importante, né? Então, assim, o mais importante é seguir o pulso da respiração, é encontrar uma respiração profunda e lenta, é encontrar essa respiração torácica, é encontrar esse fluxo ascendente, e é encontrar um jeito de fazer tudo isso por várias vezes, de uma forma assim bastante harmônica. É isso. É isso que a gente vai procurar fazer. E ver como se sente, tá? Não precisa ser uma prática de 1 hora, tá bom? Então tá bom, gente. Então, sucesso. Estou por aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, estarei também fazendo essa prática dessa mesma forma, junto, né? Cada um ali juntos, porém separados. E a gente se encontra sexta-feira de novo, conduz uma outra prática, a gente vai ver como ela vai ser, e depois a gente fala um pouquinho, conversa sobre nossos sucessos e nossos fracassos. Aprendemos muito com os nossos fracassos, tá? Então, se você começar a ver que as coisas estão dando errado, saiba que isso é um ótimo sinal. Se tudo der muito certo, assim, tem alguma coisa meio errada também, tá? Beijos. Até breve.